45 minutos, o nosso quadro aqui, dentro do Sempre Mais, um quadro muito aguardado, né? O quadro Café com Pastores, e hoje, de forma muito especial, nós recebemos aqui, né, o pastor Eli Souza Júnior, que está agora à frente da primeira Igreja Batista de Campo Grande. Seja bem-vindo, pastor Eli. Obrigado, uma honra estar aqui, uma alegria, a gente tem acompanhado. Rádio Hora é a nossa sintonia constante enquanto a gente está em trânsito aqui, e é uma honra poder estar aqui com você. Pois é, como falamos, né, pastor Eli, o senhor hoje está à frente, né, da primeira Igreja Batista de Campo Grande, uma igreja extremamente tradicional, mas isso hoje, mas como tudo começou, né? Pelo que eu vi aqui, o senhor já aos 11 anos já fez a sua primeira pregação ali. Conta um pouco desse histórico até chegar a esse momento, nessa eleição que o senhor foi extremamente bem votado. Mas conta um pouco dessa história tua dentro do Evangelho, essa experiência com Deus, para nós conhecermos mais a sua trajetória. É isso, nasci, na realidade, na primeira Batista, né? Nasci, meus pais já faziam parte da igreja, meu pai tinha algumas lideranças lá naquela época, e fui criado ali naquele ambiente. Aos 8 anos de idade eu fui batizado, né, pelo pastor Jonathan de Oliveira, mas eu até conto, né, filho de crente, a gente tem uma experiência mais forte de conversão um pouquinho depois, né, mesmo já batizado ali pela doutrina e tudo mais. E aos 14 anos eu tive uma experiência muito, muito importante com o Senhor. Mas mesmo antes, né, vivendo de maneira evangélica, a primeira experiência de púlpito foi essa mesmo. O pastor Jonathan, ele era um tanto revolucionário, né? Colocou um menino de 11 anos para pregar ali na primeira Batista. Era um mês de jovens e adolescentes, e ali eu tive a primeira oportunidade e fui crescendo na fé, crescendo ali no conhecimento também, e uma adolescência assim incrivelmente abençoada, já no exercício, né, de liderança dos adolescentes, depois de juventude. Era uma época diferente, né, mas éramos muito entusiasmados, essa que é a verdade, né? Então eu lembro quase todo fim de semana, ou era um trabalho dentro do Hospital Santa Casa, uma das missões, congregações que a igreja tinha nos bairros ou fora ali da cidade, Rochedo, Jaraguari. A gente fazia esse roteiro todo. Eu costumo dizer que uma época tão especial que era o motorista e a esposa eram os adultos, os adolescentes que faziam o trabalho. Então a gente começou nesse roteiro do Evangelho. É óbvio, né? Toda adolescência, toda juventude passa por suas crises. Sim. Mas eu costumo dizer que eu não tive essa crise do chamado, né? De pequeno, assim, eu me via nesse lugar, né, de servir ao Senhor de maneira mais integral. Tive as experiências profissionais para fora do ambiente de igreja, que me acrescentaram muito, mas foi assim que começou, né? Filho de crente, não é crentinho, né? Mas se tem pais discipuladores, a coisa já é meio caminho andado, né? E vendo um pouco da história do senhor, o senhor foi ordenado em 1995? Sim. Certo. E aí, ordenado ali na primeira Igreja Batista, teve uma experiência, nós conversávamos até um pouco antes, né? Que ontem teve o pastor Christian, da Batista Memorial, e o senhor teve uma experiência ali na Batista Memorial, né? É isso. O processo de ordenação na Igreja Batista, né? Ele é interessante porque você vai ali e faz um seminário, né? São 4 ou 5 anos de seminário. E depois durante essa experiência de seminário, eu tive a oportunidade de abrir 3 trabalhos aqui em Campo Grande, né? Trabalhos pioneiros mesmo, começando do zero. Colibri, Roxinóis, Monte Castelo, são igrejas hoje que começaram enquanto a gente estava ainda no seminário. E ao final do seminário havia uma igreja. Eu era concursado dos Correios e Telégrafos nessa época, e eu procurava uma igreja que não tinha condições de dar sustento ao pastor, porque eu tinha meu sustento. E havia uma igreja da nossa denominação no bairro do Jardim Cerradinho, e ali, junto com a primeira igreja, Jardim Cerradinho, eu exerci o primeiro ministério já como pastor ordenado. Foram quase 6 anos. Aí uma breve passagem na primeira igreja de volta como ministro da família, e aí sim, 16 anos de memorial
né? A gente chegou na Memorial em 2001, dezembro de 2001, ficamos até dezembro de 2017, né? E foram anos incríveis, assim. Christian, que esteve aqui contigo, sim, ontem. Andou com a gente todo esse tempo. A gente viu toda a formação do Christian, o grande homem de Deus que ele é, né? Vocês perceberam isso. Sim. E a gente fica muito feliz. Logo depois, tivemos uma experiência em Vitória. A maior igreja, não só batista, mas a maior igreja evangélica de Vitória, a primeira igreja batista no Jardim Camburi. Foram 5 anos de ministério ali. Um pouquinho da trajetória. E nós conversávamos, né, assim, pastor, ele nomes, né, da primeira igreja batista. Quando a gente fala em igreja batista, nós lembramos de 2 nomes aqui em Campo Grande, né, que é o pastor Ronaldo Batista e o pastor, exatamente, o pastor Gilson Breder. E eu gostaria de falar como foi essa trajetória do senhor com essas 2 lideranças, principalmente com o pastor Gilson, né, que foi uma perda tão dolorida para o segmento, para o público, e eu sei que o pastor Gilson teve uma participação importante na sua trajetória. É isso. Bem, Ronaldo é meu amigo, né? Ele é uma geração um pouquinho antes da minha, mas nós somos amigos aí de adolescentes e jovens, né? Sim. Ele era meu veterano no seminário, então com o Ronaldo é uma amizade de muito tempo mesmo, né? Quando a gente voltou para Campo Grande, uma das coisas gostosas que tinha no nosso coração era ficar perto dos amigos, né? E Ronaldo era uma dessas pessoas. Antes, eu preciso fazer menção do pastor que antecedeu, o pastor Gilson, né? A primeira igreja, ela teve 11 pastores, eu sou o 12º pastor titular da igreja, e antes do pastor Gilson teve o pastor Jonathan de Oliveira. Esse foi um gigante, um desbravador, né? Abriu no nosso estado e no interior aí mais de 27 igrejas debaixo da sua liderança, e o meu nascimento na fé foi debaixo da liderança dele. Logo em seguida ele foi sucedido pelo Gilson Breder, né? E o pastor Jonathan ficou 27 anos na liderança da Primeira Batista, e agora pastor Gilson Breder, 34 anos. Esses recordes impossíveis de serem batidos, né? 50 anos, Soares. 61 anos, nossa, debaixo de 2 líderes. De 2 líderes. Nossa. E aí, dizendo Gilson, chega a ser uma suspeição minha, né? Porque meu pai, na fé ministerial, meu discipulador, meu amigo, eu acho que o que as pessoas procuram em mentoria, amizade, paternidade espiritual em 3, 4 pessoas, no meu caso, reunia tudo na vida do pastor Gilson, né? Quando ele chegou na Primeira Batista, eu era seminarista, ele me conheceu numa dessas missões que eu estava abrindo, e dali em diante foi um discipulado que virou amizade, que progrediu para a paternidade ministerial. Então, Gilson, a família, a Vaxi, os meninos, né? O Yuri, a Emily, a Aline, são assim, queridos mesmo. Não dá, eu estava falando isso semana passada, aqueles dias que dá aquela saudade imensa, né? Eu estava choroso semana passada com algumas lembranças do nosso pastorzão, pastor Gilson, assim, um homem incrível, incrível. Só quem conviveu, assim, quem via de fora, um pouquinho mais distante, já percebia que ele era um gigante. Sim. Mas quem estava próximo, era o coração, era daquele tamanho do ministério do Gilson, né? E o senhor falando com tanto carinho, né, com tanto amor do ministério, né, citei 2 pessoas, o pastor Gilson e o Gilson Breder e o Ronaldo Batista, né, e ano passado, né, no mês de dezembro, o senhor é eleito para estar à frente desse ministério tão conhecido de Campo Grande, Primeira Igreja Batista. Já são quantos anos de Primeira Igreja Batista em Campo Grande? A primeira igreja foi organizada em 29 de dezembro de 1917, 108 anos de história. Ela tem como igreja-mãe a Igreja de Corumbá, né? Não sei se você sabe, mas a primeira igreja no estado batista não foi aqui em Campo Grande, foi em Corumbá, e nós somos filhos lá da Igreja de Corumbá, 108 anos. Desses 108, né, 61 liderado por 2 gigantes na fé. Eu estou publicando um livro chamado Valentes, eu faço referência desses 2. Eu não vim para isso, né? Quando eu voltei de Vitória, meu pensamento era fazer a jornada com Gilson por longos anos, né? Sim. E assumir ano passado, né, essa responsabilidade, entender como Deus fez
esse quebra-cabeça, né? Minha esposa, ela é pastora, a Suene, e ela é auditora fiscal também da prefeitura, e ela foi desaposentada, e nesse processo de desaposentação, a gente voltou para Campo Grande com o propósito de servir ao Gilson e à igreja. Claro. E na ausência do Gilson, né, a igreja teve muito carinho, aceitação pelo ministério. O que nós entendemos é que essa volta toda que nós demos, né, durante 31 anos fora ali da igreja, em outros ministérios, era um tempo de preparação para esse tempo, porque a primeira igreja é isso que você falou, uma igreja assim com muita credibilidade, né, com um ministério muito forte. Então suceder 2 gigantes, meu irmão, é um grande privilégio, mas é uma responsabilidade eu imagino, tremenda. Eu imagino, pastor Eli, e, né, após o senhor assumir essa liderança, o que está planejado aí para a primeira Igreja Batista nos próximos anos? O que o senhor tem decidido com os seus aí dos próximos passos da Igreja Batista? Sim. A primeira, ela é uma igreja assim, bem consolidada em termos de visão. No processo, logo após o processo, a posse, eu separei ali um período de 30 dias de consagração e oração, e Deus deixou claro algo que era mais do que um slogan ou uma frase de efeito, né, que falava sobre novos começos. E foi interessante que a gente entendeu que novos começos não são recomeços, né? Recomeço, às vezes, a gente faz recomeço dos escombros. Sim. Novos começos não, a gente faz a partir da vida mesmo que a igreja já tinha. Então, para nós é muito claro que é um novo tempo na vida da igreja, mas é o mesmo propósito, não é só uma continuidade vazia, mas o que tem de novo, né? Nós já temos uma equipe consolidada, né? Hoje é uma equipe ministerial bem consolidada, como eu te disse, uma igreja bem consolidada. O nosso entendimento é fazer mesmo, junto, né, com o Senhor da primeira igreja, uma igreja assim relevante ainda mais para famílias. Ontem nós estávamos no encontro só de líderes de família, nós estávamos em cerca de 150 pessoas reunidas, né, numa noite de homenagem a líderes, e o nosso pensamento claro é uma transformação a partir da família, né? Mudar Campo Grande de casa em casa, né? Então cada casa sendo transformada. Nós temos encontros como encontros de casais, o Grifac, né, que trabalham de uma maneira de impacto num fim de semana na vida de casais. Mas fora isso nós temos cursos para homens, para as mulheres. Então potencializar, né, e dar voz a esses cursos, dar voz a esses ministérios, acho que é o maior desafio que a igreja tem, né? E viver, a gente sente já um cheiro de avivamento, né, na vida da igreja, a gente sente uma presença do Senhor. Na terça-feira agora, a gente pôde inaugurar a cafeteria missionária em frente da igreja, um espaço muito legal, um Becoff, né? Onde é uma cafeteria missionária, que é uma das paixões da igreja, uma das marcas da igreja, ser uma igreja missionária. Então os desafios são tremendos, né? E assim, a gente roga a Deus que nessa caminhada, né, de 2 lideranças, o senhor à frente, né, estamos conversando aqui com o pastor Eli Souza Júnior, que agora está na presidência, na liderança agora da primeira Igreja Batista de Campo Grande, né, e nesse momento muito importante, pastor Eli, e como disse para o senhor, né, a gente sempre bate esse papo, mas às 3h da tarde a gente abre um momento para que nós possamos fazer uma oração. E aí eu queria pedir para a Karina fazer a nossa chamadinha. Pastor Eli Souza Júnior, da Primeira Igreja Batista, o senhor fica à vontade para fazer uma oração pela nossa cidade, pelo nosso estado, pela nossa nação, por aqueles que nos ouvem e pela nossa igreja, Primeira Igreja Batista e as outras igrejas de Campo Grande. Fica à vontade. Glória a Deus. Pai, nós estamos na Tua presença, Senhor. Estamos, ó Pai amado, num estúdio, mas na realidade estamos no ambiente espiritual. E, ó Pai amado, nesse momento nós levantamos a nossa voz e o nosso clamor, em primeiro lugar, em direção às famílias de Campo Grande. Ó Deus, há um grande desafio, ó Pai amado, na nossa cidade, que já teve como marca, Deus, de registro
de ser uma cidade, ó Pai amado, debaixo, ó Pai, de desavenças familiares, ó Pai, de marcas de divórcios, de separação. E nós queremos, ó Pai amado, que Campo Grande, Senhor, possa ser reconhecida, meu Deus, como a cidade da família. A cidade, ó Pai amado, onde marido e esposa, Senhor, possam viver os desafios e vencê-los, onde filhos sejam educados, criados debaixo, ó Pai amado, dos princípios e valores, ó Deus. Pedimos, Senhor, para que Campo Grande seja visitada, ó Pai amado, por um tempo, Senhor, de prosperidade, mas acima de tudo de prosperidade espiritual, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus, nós clamamos, ó Pai amado, pela nossa nação. Ó Deus, um ano, Senhor, é tão importante na vida da nação, um ano, ó Pai amado, de pleitos, um ano, Senhor, ó Pai amado, de batalhas, ó Deus, não só no mundo político, Senhor, mas também, ó Deus, no mundo espiritual. Por isso nós te suplicamos como igreja do Senhor, como povo do Senhor, ó Pai amado, que o Senhor esteja, ó Pai amado, colocando em guarda a vida da nossa nação. Nós clamamos e precisamos e queremos viver, ó Pai amado, um tempo, Senhor, ó Pai amado, ó Deus, aonde a Tua palavra, onde os valores de família, onde os valores, ó Pai amado, humanos, Senhor, possam ser, ó Deus, vividos debaixo dos princípios da Tua palavra. Ó Deus, por isso nós clamamos em nome do Senhor Jesus, que as igrejas, Senhor, ó Deus, que falam, que pregam, ó Pai amado, que propagam o Teu Evangelho, elas sejam revestidas de poder e autoridade para cumprir o seu ministério. Cada pastor, ó Pai amado, em nome do Senhor, cada líder das igrejas, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, cada líder ministerial, ó Deus, levanta-os com autoridade, vai à frente, ó Pai amado, visita, Senhor, todas as áreas, desde as áreas, ó Pai amado, ó Deus, da saúde emocional, espiritual, ó Deus, mas eu te peço também que haja, Senhor, ó Pai amado, ó Deus, uma visitação na vida do Teu povo em relação a finanças, ó Pai amado, a uma prosperidade que honre o Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Nós te suplicamos por um tempo, Senhor, um tempo de renovo, um tempo, Senhor, de novos começos na vida dos Teus filhos e das Tuas filhas, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, e que haja, acima de tudo, um avivamento de salvação de vidas, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. É a nossa oração, Pai. Amém e amém, Jesus. Bom, essa foi o nosso Café de Pastor, Café com o Pastor, com o nosso convidado de hoje, o pastor Eli Souza, né, ministro titular da Primeira Igreja Batista, que abençoe esse novo tempo da PIB, que nós possamos ter mais e mais momentos junto com o Senhor. Amém. Quero agradecer a oportunidade novamente, uma honra estar aqui com vocês. Deixar um beijão para minha esposa, a Su, meus filhotes, né, o Pedro e a Raíssa, a Pietra e o Mateus, né, e a Paola, que são os nossos filhos, a nossa Primeira Batista e a toda a comunidade evangélica de Campo Grande, né, um grande e forte abraço. E esse foi o nosso Café com o Pastor nessa quinta-feira. Continue agora com o programa Sempre Mais aqui na Rádio Hora, a Rádio da Família.